Flávio Bolsonaro perde a paciência, encara perguntas maliciosas e rebate tudo ao vivo em uma conversa tensa com Léo Dias. O que era para ser apenas uma entrevista vira um verdadeiro confronto, com respostas afiadas e momentos que ninguém esperava ver ao vivo. Antes de continuar, deixe o like para fazer o vídeo a chegar em mais pessoas. Comente abaixo em quem você votaria no segundo turno, Flávio Bolsonaro ou Lula. Tadinho, ó. E aí, que dia foi esse, cara? Cara, confusão, né? Como o Brasil tá muito confuso, a gente buscando aqui ter algum norte. Ô, Léo, e enfim, obrigado por me receber aqui no seu programa. Eu falei que assim como nós falamos, a esquerda está sempre convidada, estaremos sempre abertos aqui. Érica Hilton deve vir aqui na quarta-feira. É isso, isso daqui é um palanque e todos terão espaço. Eu tava com outra programação hoje, tava lá articulando um monte de coisa no Senado Federal. Eu ia para Brasília te entrevistar. Você ia para Brasília, acabou que, enfim, teve essa confusão aí com relação ao SBT e a gente veio para cá para me explica o que houve. Você foi desconvidado do evento do SBT News? Não sei. Ô, Léo, vamos lá. Eu tava com a previsão de ir nesse evento. Eu te confesso que eu não sabia quem ia nesse evento. Para mim, ia estar o presidente da República. Eu estando também, eu não vejo problema nenhum, até para manifestar, como o SBT sempre foi, abrindo as portas para todo mundo, mostrando que não tem lado, como sempre foi com o Silvio. Né? Sempre respeitou demais. Você tem uma história do Silvio junto com o Lula também lá atrás. Enfim, lá atrás todo mundo achava que o Lula era uma coisa, depois ele se mostrou outra. Veio o Bolsonaro, o Silvio nos recebeu sempre muito bem também. Assim, estava tudo pronto, eu estava em São Paulo para outras agendas, conversando com o mercado, pessoal do mercado financeiro. No dia seguinte, na sexta-feira, tinha o lançamento, a abertura desse SBT News. Eu estava convidado, preparado para ir, aí recebi um contato explicando que podia causar algum constrangimento, isso tudo. Não queriam que esse antagonismo, Lula e Bolsonaro, prevalecesse nas manchetes no dia seguinte, porque era algo muito bacana que eles estavam fazendo, criando um novo canal de TV aberta, de notícias. Então, já entendi. Entendeu o recado? Não tem problema. Não é para eu ir. E assim, eu fiquei assim um pouco, na hora eu fiquei um pouco chateado. Você ficou? Mas aí depois, quando eu vi o repercussão que tinha acontecido naquele evento... O que aconteceu? Me explica. Olha, virou um lugar para dar palanque para uma pessoa que está, a pretexto de defender a democracia, está acabando com a democracia. Um discurso mentiroso, uma narrativa falsa. Eu acho que um canal de TV, quando é aberto, não tem que ser palanque político para ninguém. E acabou virando um grande comitê político de um dos lados, como se todo mundo tivesse de olhos fechados, olha, o que está acontecendo no Brasil, com perseguições políticas, com interferência de um poder sobre o outro o tempo inteiro. Quer dizer, uma falta total de bom senso, né? Então, assim... Mas, senador, o SBT também já não foi palanque para o seu pai, o seu Jair Bolsonaro, quando era presidente? Naquela época não foi um palanque também? Não foi palanque só para ele, foi palanque para todo mundo, né? Como tem que ser uma televisão, como tem que ser o seu canal aqui. Se abriu falando que tá aberto pro outro lado também. Sempre foi isso. Eu fiquei um pouco chateado, mas depois eu entendi que Deus estava me protegendo, para eu não participar daquilo. Deixa eu criar uma situação hipotética, já que você não foi. Se você estivesse lá, quem você cumprimentaria e quem você não cumprimentaria? Olha, eu acho que eu sou uma pessoa educada. Você apertaria a mão do Lula? Eu apertaria a mão do Lula, não tem problema nenhum. Agora, eu não apertaria a mão do algoz, do meu pai, de tantas centenas de outras pessoas, né, que são perseguidas por ele de graça, né? Se refere-se a... o Alexandre de Moraes, não tô... Assim, eu tô pedindo a Deus para me preparar, porque eu tenho recebido muita mensagem, Léo, de pastores dentro da minha própria igreja, que esse é um momento de reavivamento da população. Você vê uma garotada aí buscando Deus, buscando a igreja, é um momento de perdão, de tirar a palavra vingança da testa. Eu juro que eu tô pedindo oração para conseguir em algum momento olhar para uma pessoa como Alexandre de Moraes, né, e perdoá-lo. Eu acho que esse é o objetivo meu. Agora, vamos lá. Eu queria que você analisasse... Para Deus para fazer eu conseguir. Né? Exato. Eu queria que você analisasse, eu sei que, enfim, o comportamento do governador Tarcísio, lá na SBT. Olha só, deixa eu fazer justiça com o Tarcísio. Ele estava ali convidado numa condição de institucionalidade, Léo. No mesmo que o Lula. Então assim, ele fez a palavra dele, usou da palavra dele, mas me incomoda essa questão de fingir que tá tudo normal no Brasil, né? E ali aquela confraternização, como se nada tivesse acontecendo, como se o Bolsonaro não tivesse preso injustamente uma pessoa com 71 anos de idade, que tem comorbidades, que o médico pede autorização para fazer a cirurgia, o Alexandre de Moraes, ao invés de seguir a orientação médica, ele desconfia do médico e manda um outro perito da PF checar se realmente ele precisa de cirurgia ou não. Uma pessoa que está num cativeiro, está numa cela de 3x4 trancado na chave 24 horas por dia, aliás, 22 horas por dia, olha, ele tem 2 horas de banho de sol, ele vai para um outro espaço pequenininho, onde ele mal consegue caminhar, que é cimento, parede branca, dos 4 lados, uma pessoa, mais uma vez, que é inocente, que a gente sabe que foi alvo de uma perseguição política, uma pessoa que foi julgada pelos seus inimigos. Ele foi julgado pelos inimigos dele. Imagina você
tendo que responder a um processo, sendo julgado pelo seu algoz, pelo seu inimigo declarado, que todo mundo sabe. Isso é justiça? Senador, isso é justiçamento. Eu não é posso justiça. perguntar qual é o estado de saúde do seu pai hoje? Só explicando para os nossos telespectadores, ele foi avaliado e parece que ele vai fazer precisa fazer uma cirurgia, né? Ele precisa, tem que ver se o cara vai autorizar, né? Mas qual é a cirurgia? Essa agora eu acho que são 2 hérnias inguinais que ele tem. Ele tem que fazer a remoção, parece que pode ocasionar alguma pressão sobre o intestino dele, se foi o que eu entendi pela imprensa, porque eu não falei com o médico dele ainda. Mas se Deus quiser, amanhã, terça-feira, eu vou estar com ele na parte da manhã e ouço dele o que ele está sentindo. Mais uma vez, uma pessoa que precisa de cuidados médicos permanentes e nenhuma pessoa no Brasil está sendo submetida a humilhação como ele está sendo. Olha. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor é pré-candidato à presidência. Por que seu pai escolheu o senhor? Olha, a gente já vem conversando de bastante tempo. Tem que ser alguém que ele tenha, obviamente, a confiança, que ele sinta que é preparado. E, na verdade, Léo, foi ali todo um processo. Mais uma vez, eu tenho buscado me alinhar muito com Deus nos últimos anos. Eu ouvi bastante coisa de pessoas que gostariam, aí que falam que essa é uma coisa que eu tinha que fazer, que eu tinha que ser na minha zona de conforto e tal. Mas isso aí deixa eu sentir no coração, na verdade, deixa eu ouvir do meu pai. E aí, já por 3 vezes ele havia dito que eu seria o candidato, que ele tinha confiança em mim, dizer que eu estava preparado. Porque eu fui parlamentar por 4 mandatos de deputado no Rio, eu sou um advogado, eu sou formado em empreendedorismo e novos negócios, sou formado em políticas públicas e governo, eu sou PhD nos 4 anos que eu estive aqui ao lado do meu pai, do presidente Bolsonaro, deu para aprender muita coisa com os erros e com os acertos. Então ele achando que eu estava preparado, na penúltima vez que eu estive com ele, ele falou: Flávio, eu estou sentindo aqui que eu tenho que falar que é você e faço isso agora para dar uma organizada. Porque estava meio que todo mundo, olha, eu batendo um pouco a cabeça aqui fora, só a esquerda jogando parado e a gente aqui se degladiando. Acho que foi necessário neste momento, era a cobrança que muitos tinham, né? Bolsonaro, você tem que decidir logo quem é que vai ser o seu indicado, porque está cada vez mais claro que ele não estava cada vez mais claro que ele não poderia concorrer. Senador. Então, Léo, coloquei meu nome a pedido dele e assim foi, e agora estou construindo. Por que não foi a Michelle Bolsonaro? Porque ele preferiu a mim, por causa da experiência política, eu acredito. Tem algum rastro na família por conta não, disso? Não, eu sou o filho que mais me dou bem com a Michelle. Você também? Me dou bem com a Michelle, não tem problema nenhum. Acho que ela é uma peça importante, Léo. Ela é uma peça importantíssima nesse processo. É lógico que ela tem ela Mas significa que ela vai fazer parte da chapa, não, né? Não, acho que seria um certo desperdício, né? Já tem um Bolsonaro na cabeça de chapa e assim. Porque a Veja diz que naquela entrevista que eu fiz com seu pai, ele admitiu que havia uma questão de relacionamento problemática entre um dos filhos, que era o Carlos, né? A Veja diz que o seu pai aproximou a Michelle do... Cheguei acelerado aqui, não deu nem pra tomar. Não, tá rajada aqui, disparado em cima de mim. Desculpa aí. A Veja diz que o seu pai aproximou a Michelle do Carlos. É verdade? Olha, qual que é o pai que quer ver o filho brigando com a esposa, né, cara? Então é verdade. Então é verdade, mas assim, eu acho que eu vejo a Michelle pedindo sempre muita orientação de Deus ali, ela se apega nisso, as orações que ela faz ali dentro de casa, a gente percebe nas palavras dela uma pessoa que está buscando ali, né, ter um coração cada vez melhor. Então partiu dela também, alguém tem que baixar a guarda em algum momento. Eu acho que ela fez um gesto ali de aproximação já, naquela manifestação no 7 de setembro, em que ela chama os filhos pro lado ali dela, no carro de som, no momento que eles não estavam se falando muito bem, o Carlos e a Michelle, e faz o gesto, o Carlos aceita, enfim, eu acho que a vida é assim, né, você tem que, eu pelo menos sou assim, eu gosto de resolver as coisas sempre na conversa, sempre foi o meu perfil, né, e sem precisar ir pra porrada toda hora, que uma hora que cansa essa porrada. Isso é bom. Só um examento que o senhor vai tratar. Isso é bom. Só um minutinho. Mônica, você tem perguntas, Mônica? Eu queria perguntar, senador, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu queria saber qual vai ser o papel do seu pai nas eleições com você, como vocês vão trabalhar isso juntos? Olha, Mônica, eu sempre sigo a orientação dele, eu falo que ele é o dono da franquia, né? Então, ele falou, tá falado. E as pessoas vão ver um Bolsonaro mais centrado, um Bolsonaro mais equilibrado, que é do diálogo, que sabe fazer política, que conhece o jogo do poder. Em Brasília sempre cobraram muito isso, né? Pô, o Bolsonaro podia falar menos, o Bolsonaro podia ser menos incisivo nisso, naquilo, quer dizer, sou eu, né? Então, isso quer dizer que sou a versão melhorada do seu pai? Mais light, digamos. Eu não quero falar melhorada porque eu vou sempre achar meu pai melhor do que eu. Mais light. Mas eu acredito que esse perfil de mais de conversar, de buscar o diálogo, de não ter problema de falar, inclusive, com quem é de esquerda. Minha marca no parlamento sempre foi essa, me dou bem com praticamente todo mundo. E o meu embate sempre foi mais ali da tribuna, de ir pro debate mesmo, pro conflito de ideias, nunca levo pro CPF de ninguém. Dos irmãos, do que eu acompanho, senador, o senhor realmente parece ser o mais preparado, o mais calmo, né? Mas me chamou a atenção. Não me irrita, não. Não, mas não é essa questão. Eu não vou irritar, mas eu vou falar, eu espero que o senhor me entenda. Eu preciso fazer perguntas. Fica à vontade. Eu leio muito sobre política, então eu vou falar de uma coisa que eu li. Que o senhor saiu pré-candidato a presidente para fazer uma chantagem com o Centrão. O senhor está fazendo chantagem? Claro que não.
Assim, a imprensa adora uma confusão. Falam que o Bolsonaro que gosta de confusão, a imprensa adora uma confusão. Mas explica. E faz de tudo para causar determinada intriga, né? Uhum. E o que acontece? Como eles têm quem faz esse tipo de notícia, eles têm uma preferência pelo Lula, eles buscam a todo tempo causar, né, algum conflito. Eu me dou bem com o pessoal que dizem ser do Centrão, falo bem com o PP, com a União Brasil, com o PSD, com republicanos. Eu comecei a minha vida pelo atual PP, o presidente era o Francisco Dornelles, o nosso eterno professor. Depois eu passei, o meu pai foi eleito pelo PSL, eu fui eleito senador pelo PSL, que hoje é a União Brasil. Eu já fui do Republicanos, que é do Marcos Pereira. Quer dizer, eu circulo bem pela política, não tem problema nenhum com isso. E na minha cabeça, não é o momento de ninguém definir se tem que já lançar candidatura própria agora ou se tem que vir com essa pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Então eu entendo o tempo deles, vou estar sempre aberto para conversar, porque na verdade essa eleição não vai ser sobre Lula e Bolsonaro, Léo. Essa eleição vai ser sobre qual caminho o Brasil vai querer seguir daqui para frente. É o caminho, né, de um governo que está aí, que passa a mão na cabeça de bandido, que fala que traficante é vítima de usuário, que é a favor de saidinha para preso durante alguém que matou um pai, matou uma mãe, pode ser no dia dos pais, no dia das mães, para visitar a família, ou o caminho aqui de uma linha dura, com bandido, isso eu vou ser radical, tem que continuar na linha do endurecimento da legislação penal, tem que falar de redução de maioridade penal, finalmente nesse Brasil. Então, assim, o Brasil vai ter que escolher o caminho, o caminho dos impostos, da taxação, ou o caminho aqui de quem vai ser obcecado por reduzir e cortar impostos. Mas o senhor não vê nenhum benefício, que a gente tem que analisar. O senhor é senador, o senhor desde 2002 o senhor é deputado, né? Depois o senhor virou senador. O senhor acha que não houve nenhuma melhora, não há nada que o senhor veja no governo Lula, nos governos do PT, não só do Lula, que tenha sido benefício, que tenha beneficiado a pessoa mais pobre no Brasil? Porque o senhor sabe que nós vivemos num país onde a maioria é pobre, a desigualdade é gigantesca. Então eu quero saber, não existe nada, se eu for eleito presidente ano que vem, o senhor vai jogar tudo que foi feito, porque pelo que o senhor está falando, o senhor acha que tudo que foi feito foi ruim, ou o senhor vai pegar alguma, porque a mania no Brasil é isso também, né? De jogar. Então é isso, então você. Então você vai jogar tudo que foi fora? Claro que não, claro que tem coisa que dá para aproveitar. Agora, quem é que triplicou o valor do Bolsa Família? Jair Bolsonaro, era R$190 em média, que a gente ganhava R$50. Passou para no mínimo R$600 com o Bolsonaro. E mais, o que o Lula faz? Olha, o Lula quer deixar as pessoas dependentes eternamente do Bolsa Família. O que é que o Bolsonaro fez que o Lula acabou? O Lula acabou com esse programa do Bolsonaro, a gente vai voltar se Deus quiser. Quem conseguiu o emprego ficava mais 2 anos ganhando o Bolsa Família, além do salário dele com a carteira assinada, e mais R$200. O Bolsonaro dava um prêmio para quem conseguia emprego, entendeu? Para a pessoa poder ir desmamando, olha, eu consigo agora com um trabalho levar mais comida para minha casa, eu posso passear com a minha família mais vezes, eu posso pagar, né, um plano de saúde para o meu filho, eu posso, enfim, fazer o que eu posso ter autonomia, que só os R$600 não dão para essas pessoas. E cada vez, com o que o governo Lula faz de aumento da taxa de juro, isso reflete aumento de preços. Os R$600 hoje compra muito menos do que comprava com o presidente Bolsonaro. Então a gente tem que voltar com essa mentalidade de que as pessoas possam caminhar com as próprias pernas. Sabe qual é o meu sonho? Eu quero que as pessoas parem de depender de político. Esse é meu sonho. Possam trabalhar, ter a própria empresa, conseguir um bom emprego, para não depender de político nenhum. Tem gente que precisa e essas pessoas têm que ser abraçadas pela gente. Deixa eu te falar, já somos mais de 90 mil, estamos caminhando para 100 mil pessoas na live. Obrigada, Deixa gente. eu te falar uma coisa. Você falou uma frase, não sei se eu posso chamar de você, senhor? Por favor, Léo, você, cara. Ok. Que me chamou muita atenção. Tudo bem, pro mal? Você falou que tem um preço. Ah, tá. Que preço é esse? É um preço de, assim, o que eu falei? Olha, eu estava questionando se eu ia manter minha candidatura até o final ou não. Eu falei, olha, só tem uma chance de eu não ser candidato, que é se for Jair Messias Bolsonaro. Esse era o meu preço. Justiça. Meu preço é justiça. Que ele saia da cadeia. Só que essas poucas horas que eu joguei essa frase... seja elegível. Ele tem que ser livre e ele está nas urnas, porque para mim é tudo que eu queria. Olha, o presidente vai ser o candidato, vai ser o Bolsonaro, deixa o pau cantar na urna, Lula e Bolsonaro, quem tiver mais votos, quem for melhor leva, né? Foi nesse sentido que eu coloquei, mas a imprensa, nas poucas horas que eu passei, depois que eu falei esse propósito, não foram 2 movimentos, foi um movimento único. Eu falei isso, deixei o pau cantar e no final, no mesmo dia, eu esclareci que esse era o meu preço, ou seja, eu não tinha preço porque eu só quero que a justiça volte a valer no nosso país, também para o meu pai, o presidente Bolsonaro. Não significa... Porque assim, existe um movimento que diz que o Tarcísio vai ser candidato. O senhor apoiaria o Tarcísio e deixaria de ser candidato? Olha, a partir... Tarcísio continua amigo. O Tarcísio, eu achei ele um cara fenomenal. Okay. Aliás, acabou que eu não terminei de falar dele aqui, daquela situação do SBT, que eu só tava aqui acelerado ainda, né? A gente tava acelerado, mas ele tá calmo. Porque tem aquela parte dele aplaudindo o Alexandre de Moraes. E eu, sinceramente, quando eu vejo a cara do Tarcísio quando tá aplaudindo, assim, tá completamente desconfortável, não é um aplauso, né, de afirmação, de concordância, é meio protocolar, assim, sabe? Então... O senhor aplaudiria, então? Eu não aplaudiria.
Não aplaudiria. Eu tinha levantado ele embora se eu estivesse lá. Ah, é? Eu não ia ficar lá ouvindo aquele monte de mentira e hipocrisia de pessoas que, a pretexto de defender a democracia, estão esculhambando a nossa democracia. O senhor, então, não aceitou a presença ou o discurso do senhor Alexandre de Moraes? A presença ele pode ficar, não. Ele foi convidado, assim como eu também havia sido convidado. Agora, eu não entendi por que dá a palavra pra ele, mas, enfim, aí foi um critério lá da... Senador, o senhor falou do Tarcísio, eu quero saber o seguinte, o Ratinho Júnior, que é o filho do Ratinho, que é do PSD, que é do Kassab, né? O Kassab tá sempre ali, no meio da política. Ele tá, algumas pesquisas dizem que ele tá com 8%, enfim. O senhor apoiaria o Ratinho Júnior? Olha, o meu nome é o único que está colocado de verdade como pré-candidato, é o meu, né? Então tem que perguntar para ele se ele me apoiaria. Exato. E eu quero de público agradecer. Tanto o Ratinho, quanto o Zema, quanto o Tarcísio, quanto o Caiado, todos eles, quando o meu nome foi colocado, fizeram mensagens elogiosas e respeitosas à minha candidatura. E agora o momento é de trocar ideia, de conversar, de fazer análise de cenário, porque os partidos vão começar a fazer um cálculo nos estados. Você está com o Flávio Bolsonaro, ajuda ou atrapalha? Em vários estados vai ser positivo, em vários estados não vai ser tão bom assim. Então é uma decisão que eles vão ter que tomar internamente. O Ratinho Júnior é governador no Paraná. No Paraná faz um excelente trabalho. É isso que eu ia perguntar. O que o senhor acha do trabalho dele? É um trabalho exemplar, como é o do Tarcísio, como é o do Caiado, como é o do Zé. Olha que problema bom que a gente tem. Tem um monte de nomes bons que vão estar unidos contra o PT em 2026. Seja no comecinho da campanha, seja no segundo turno. O fato é que, mais uma vez, eu tenho certeza que todos esses nomes vão estar juntos para que o Brasil escolha o caminho da prosperidade e não o caminho das trevas com o Lula. Tá, deixa eu entender. Só um minutinho, Mônica. Claro. Diretora, o Metrópolis deu agora, a SBT cancela a participação de Flávio Bolsonaro no programa do Ratinho. Tá certo isso? Não está, mas o Metrópolis deu. O senhor recebeu alguma ligação? Não, eu vim pra cá e daqui eu vou pra lá direto. Bom, quem me convidou foi o Ratinho, né? Eu acho que isso aí é furado, mas vamos aguardar. Aqui, calma aí, rapidinho. Oi, fala. Aí desligou. Parece... Aqui. Eu tô sem óculos. Tá sem óculos? Põe aí óculos. É um novo senador, 44. Tá vendo? Viu quem é, né? Eu gravei um vídeo pra explicar por que eu estava indo. Porque assim, estão afirmando aqui que ele cancelou sim, tá? Estão afirmando que cancelou. Segundo aí a informação, seria um vídeo que eu gravei no aeroporto, que eu tinha que dar uma satisfação porque eu estava indo, né? Porque se tem, tá todo mundo, era o vídeo do Zezé de Camargo, que estava ali, que gerou toda aquela polêmica. Sim. Inclusive eu fiz um vídeo falando o seguinte, olha, eu concordo que ele possa ter ficado indignado, mas esse momento que eu quero fazer o gesto, olha, é exatamente o gesto que mostrar que eu quero ir, que eu quero mostrar ponto de vista, que não tem que demonizar uma grande emissora como a SBT. Ele usou a palavra, senador, que é uma coisa absurda, saiu como ofensa, prostituir, achar que ele usou, senador. Eu sei que a gente... Foi um exagero. O que o senhor acha? Palavra forte, mas né? falando das filhas do Silvio Santos, né? Então é óbvio que não é uma coisa legal, não deveria falar, deveria pedir desculpas por isso, a gente entende a indignação dele, né? Mas, enfim, a minha ideia é exatamente ir para lá, para mostrar para uma parte grande dos cidadãos brasileiros que a gente não tem que tratar qualquer divergência dessa forma, com intolerância, com pancadaria, né? Então, assim, se agora é verdade que houve o cancelamento da minha ida lá no SBT, assim, eu lamento, porque aí... Então vamos ver, ao longo do programa a gente vai receber informação, a diretora está atrás disso, ok? Tá bom. Aí tá ligando para todo mundo agora, ligando para o diretor do Ratinho. Liga pro Ratinho! Eu falei com o Ratinho hoje. A gente tá ligando para todo mundo, senador. A gente quer saber se o senhor vai ou não. Vamos falar aqui de futebol, corintiano? Vai, Corinthians! Vai, corintiano. Ô, Ratinho, tudo bem? Tô aqui com o Flávio. A gente tá recebendo informação que foi cancelada a ida dele, o seu programa. Você me fala aí se foi cancelado ou não, por favor? Só pra saber quanto tempo a gente pode ficar aqui ao vivo, porque tá bombando a live. A gente pediu Deixa eu te falar uma coisa. O ministro Moraes, ele foi livrado das sanções dos Estados Unidos. Isso mostra um enfraquecimento da família Bolsonaro? Não, porque olha só, Léo, as sanções que foram impostas ao Brasil, tanto para a Ilha Magnífica como as sobre a taxa de 40% sobre os nossos produtos que eram exportados para lá, não foram uma vontade, uma manipulação do Eduardo Bolsonaro. Ele explicava o cenário que estava acontecendo no Brasil, o Trump sabe disso, e o interesse do Trump sempre foi nas empresas e cidadãos americanos que estavam sendo perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Por isso é que ele foi sancionado com a Lei Magnitsky. E ninguém entendeu nada quando ele meteu aquela taxação em cima do Brasil, né? Nunca tinha falado disso, não sabia nem que estava na mesa. Então, assim, do mesmo jeito que ele põe, só quem coloca as sanções é que pode tirar. Isso pelos critérios dele, ele tirou. Mas ok, essa sua resposta é uma resposta mais formal, mas o senhor ficou chateado? Não é que eu fiquei chateado, eu fiquei chateado quando houve a taxação em cima dos produtos brasileiros, que eu acho que não tinha nada a ver, não era esse o caminho, né? Mas é óbvio que a gente fica buscando, Léo, algo que possa ser feito, porque aqui no Brasil parece que você não tem mais a quem recorrer. Mas, senador, você não acha que isso pegou mal? Porque, assim, isso foi explorado contra nós, é verdade. Agora, o que eu falava pra você, foi explorado contra nós essa questão do conflito dos Estados Unidos com o Brasil, né? Mas agora, eu uso a mesma frase que o hoje ministro Zanin, que era o advogado do Lula, usou na época lá atrás, que ele falava que o Lula estava sendo perseguido, que não tinha mais a quem recorrer aqui. Então, qual foi a frase do Zanin lá fora? Quando ele foi buscar os tribunais internacionais, vem aqui porque no Brasil não há mais, cessaram todas as formas de você
consolidar os direitos humanos pro Lula, então eu vim aqui fora buscar ajuda. Mas ele não pediu taxação. Não, mas ele foi buscar ajuda de associações internacionais, tribunais internacionais. Houve os deputados do PT que foram lá para fora para pedir um monte de coisa, para na Europa, para países do Oriente Médio. O Eduardo nada mais fez do que foi levar uma realidade do ponto de vista nosso do que está acontecendo no Brasil com relação aos direitos humanos. E aí o governo Trump tomou uma medida que achou cabível naquele momento, né? Como agora acreditar que o Eduardo manda no Trump, manipula o Trump, não Mas dá. o senhor não acha que isso enfraquece a sua candidatura? Não tem nada a ver com a minha candidatura. Não? Isso. Não, de forma Tem o alguma. apoio do presidente americano? Não tem. Assim, eu acho que do jeito que as coisas estão aqui no Brasil hoje, eu nem sei se é tão bom assim ter o Trump colado aqui com a minha imagem. Né? Ainda mais depois desse momento do que aconteceu aqui. Óbvio que é a maior democracia do mundo, que eu respeito, eu quero, né, ter proximidade com eles, eu quero ter uma relação com os Estados Unidos. Se a população lá na frente me escolher como o seu representante para comandar esse país, é o país que vai ter, que eu quero ter as melhores relações, para em benefício do Brasil também. Assim como o Trump vê o lado dos Estados Unidos, eu tenho que ver o lado aqui do Brasil. O senhor não acha que se o seu pai tivesse aceitado a derrota das eleições de uma forma natural, como o senhor mesmo falou, pode ter, teria esse problema ainda no Brasil? Porque o Brasil hoje está dividido, senador. É muito chato ver famílias brigando, amigos brigando. E aí, quando alguém fala em golpe, eu não estou dizendo isso, quem fala golpe foi o STF, ele foi condenado e ele está preso por isso. As pessoas tomam partido, né? Elas ficam infladas, né? Inflama. O senhor não acha que se ele tivesse aceitado a derrota, nosso país estaria diferente hoje? Porque perdeu hoje, pode ganhar amanhã. Sim, mas assim, eu posso ter lado, você pode ter lado, o Léo pode ter uma preferência política. Quem não pode ter preferência política é o judiciário, né? E foi o que aconteceu na eleição. O Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, ele desequilibrou a disputa. Mas o senhor acha que o seu pai não tentou dar o golpe? Claro que não, golpe como? Eu te explico aqui um monte de situações que aconteceram que era exatamente o contrário. Ele, quando acaba a eleição, ele vira assim para um discurso ali dentro da Alvorada, com o Ciro Nogueira do lado, fala assim, eles vão sentir saudade de nós. Pô, quem vai sentir saudade é sinal que ele não vai ficar. Ele grava um vídeo pedindo pra gente... Oi, Ratinho, Léo, tudo bem? Tudo bem. Tá confirmado, Flávio, hoje? Tá confirmado, confirmadíssimo. Então tá aqui. Obrigado, professor. Também. Ô, Ratinho, tô aqui no Léo, daqui a pouco eu tô aí pra gente bater um papo, tá bom? Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, querido. Um abraço, fica com Deus. Valeu, braço. Tá confirmado, então essa notícia do Metrópolis não procede. Então sobe aí, tá confirmado. Flávio confirmado, Bolsonaro Ratinho. inflamando Foi uma Ratinho. checagem ao vivo. É melhor, né? Eita, concorda? eita. Se ele me ligou, eu liguei, tonei. É isso, e ele atendeu, foi ótimo. É isso. Mas assim, O senhor Com fala- cara,